Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá? Acabou o feriado, estamos voltando. Hoje é quarta-feira e vamos fazer o cabeçalho bem caprichado, tá bom? Bem bonitinho. E-mail, professor Darcy Ribeiro, Assis, 8 de setembro de 2021. Hoje é quarta-feira. Nome completo, quarto ano A, professor Ed Carlos. Bom dia! Vamos lá então? Hoje vocês vão fazer o alfabeto cursivo maiúsculo, tá bom? E vamos realizar a tabuada do 10, que é onde nós chegamos, porque aí depois a gente vai trabalhar de uma a uma, tá bom? Hoje nós vamos usar o nosso livro EMAI. Nós vamos iniciar o livro novo do EMAI. O professor vai intercalando os materiais, tá bom? Então vocês vão ser avisados previamente do que nós vamos trabalhar no dia, certo? Então hoje a atividade no livro EMAI, páginas 10 e 11, que não é o A, que é o E. 10 e 11, certo? Vamos lá então? Sequência 1. Atividade 1.1. Com certeza você utiliza números em diversas ocasiões. A gente utiliza números para ver o número do celular, a nossa idade, placas, né? Indicando, tem números das casas, quantas pessoas moram na sua casa, dá pra gente contar, a idade que o professor já falou, N coisas. Então a gente utiliza números no nosso dia a dia muito, tanto falando quanto escrevendo, certo? Então pensa um pouquinho, o que a gente utiliza números no nosso dia a dia? Além dessas coisas que o professor falou, tá bom? Certo? Então, nós vamos lá para a nossa atividade 1.1. Prestem atenção. Junto com o colega, elabore uma lista de situações em que se usam números. Lista, gente, não é na frente da outra, não. Colocando um embaixo do outro, certo? Então, eu falei algumas situações. Tentem colocar situações diferentes ao que o professor falou, tá bom? Então, você vai colocar aqui em forma de lista, uma embaixo da outra, situações em que utilizamos os números, certo? Muito bem. De preferência sozinho, né, pela questão do distanciamento social. E você que está em casa, bem bonitinho, pense bastante, reflita e monte sua listinha. Certo? Muito bem. Depois de fazer a lista de situações em que usam os números, discuta. Há situações em que os números indicam contagens? Por exemplo, idade, certo? É uma contagem de tempo. A quantidade de crianças que tem na sua rua também é uma contagem, certo? Número 73 da rua. Se a de baixo, por exemplo, for 74, é uma contagem. Ou simplesmente é um número aleatório. Certo? Então, vocês vão colocar aqui quais mais relacionadas ao que você colocou aqui em cima. Certo? B. Há situações em que indicam ordenação. Por exemplo, eu sou o primeiro da fila. Isso é uma ordenação, uma ordem, certo? Eu sou o 45º da lista de presença de hoje. Um exemplo de ordenação, certo? Então, ordenação é quando está falando de ordem, ok? Letrinha C. Eles podem indicar o resultado de uma medição? Nós não trabalhamos no Aprender Sempre quilos? Por exemplo, 3 quilos. Também dá para a gente trabalhar outro tipo de medida aqui. 1 metro, nós não trabalhamos as medidas de vocês? Por exemplo, 1,43 m. É uma medida, uma medição?
Por exemplo, essa parede aqui tem 2 metros. É um tipo de medição, certo? E quando funcionam como códigos, somente como números? Por exemplo, será que o número de celular é um código? Né? Dentro do nosso celular existe um númerozinho, cada um tem o seu. Aquilo é um número que indica código, certo? Ótimo. Você já sabe que chamamos de números naturais os números de 0, 1, 2, 3 até o 9. Então, a partir do 0 até o 9, é daí que a gente consegue montar outros números. E aí eles são chamados de números naturais, certo? Que aí formam um conjunto infinito, ou seja, que a gente não consegue chegar até o fim dos números, certo? Então vocês têm que prestar bastante atenção. Código, números naturais, nós temos somente 10, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O 10 já é a junção do 1 com o 0. 11, 1 e 1, né? Então, aí a gente começa já a formar outros números naturais a partir dos que já existem. Certo? Muito bem. Atividade 1.2. Uma das formas de observar a sequência numérica é analisar o comportamento das escritas em quadros numéricos como o apresentado a seguir. Nele foram registrados alguns números. Você pode completá-lo, então faça isso e depois confira com a de um colega. Prestem atenção na regularidade, ó. 500, certo? 501, 502, 503, 504, 505 da sequência. Então prestem atenção, porque se aqui não der, por exemplo, 514, 24, presta atenção que a sequência está errada. Então você tem que olhar essa regularidade aqui, ó, que vai ser tudo final 4, aqui todo final 3, aqui todo final 2. Essa é uma regularidade, tá bom? O que há em comum entre os números de cada uma das linhas do quadro? O professor acabou de falar sobre essa regularidade, sempre terminada em tal número, ok? Letrinha B. O que há em comum entre os números de cada uma das colunas do quadro? O que eles têm de comum, cada número aqui? Será que tem uma ordem? A gente pode trabalhar com ordem, a gente pode trabalhar com classe, certo? E aí a gente vai escrever aqui o que vocês entenderam. Certo, quarto ano? Bom, amores, nossa atividade de hoje é essa. Bastante atenção, cuidem dos materiais, cuidem da saúde, bebam bastante água nesse tempo seco. Qualquer dúvida, o professor está aqui. Amanhã a gente tem nossa aula Meet e a gente tira qualquer dúvida que tiver. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até nossa próxima aula. Tchau!